Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos. Irmãos, inscreve aí no meu canal no YouTube, você que me acompanha, porque essa mensagem de hoje vai para outras pessoas, é interessante. Essa mensagem é muito boa, é muito importante para muitas pessoas, né? Que estão precisando de uma bênção com Deus, né? E vocês que estão me ajudando aí pelo YouTube, muito obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida, continue te abençoando, te derramando toda sorte de bênção. Muito obrigado a vocês que estão me ajudando com qualquer oferta que Deus propôs no seu coração. E eu continuo falando que meu Pix é 375-376-796-49. Carlos Henrique. Amém, irmãos? Irmão, eu quero compartilhar com vocês hoje o que pode nos trazer as murmurações que fizemos, né? O que ela pode nos trazer, as murmurações? Então vamos lá. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 10, só um versículo, que diz o seguinte: E não murmurei, como também alguns deles murmuraram e pecaram pelo destruidor. Amém? Então olha para você ver. E não murmurei, e eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, a murmuração não é de Deus, né? Ela não é de Deus. É a própria palavra que está dizendo isso, que as murmurações não é de Deus. Olha, nós podemos murmurar de várias maneiras, né? Através de uma reclamação boba, simples, a gente está murmurando, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, ó, que droga, só amanhã tem que levantar para trabalhar, amanhã eu tenho que levantar para trabalhar, né? E amanhã já é segunda-feira, eu tenho que trabalhar amanhã, e ele tem que relembrar que Deus que deu ele o serviço. Ele pediu, Deus abriu as portas para ele arrumou o serviço e está reclamando, está murmurando porque vai trabalhar. Tem pessoas que estão precisando trabalhar e corre atrás do serviço. Esse aí está murmurando com Deus, sendo que ele pediu a Deus, né? Sendo que Deus abriu as portas para ele. Ou então a pessoa fala assim, mas que porcaria de salário que eu ganho. Nossa, mas esse salário não dá para me fazer nada. Está sendo a conta de eu pagar minhas coisas. Mas está pagando, irmãos. E se não estivesse pagando e não está satisfeito? Se ele está conseguindo receber um salário que está pagando as contas, está reclamando. Está achando que não está sendo suficiente, que é mais. Olha que casa ruim que eu tenho. Outra murmuração. Olha que casa ruim que eu tenho. Minha casa está toda caindo nos pedaços. Eu não tenho nem como fazer nada aqui. Tá toda caindo nos pedaços. E eu tô sem dinheiro para arrumar minha casa. Mas está debaixo de um teto, irmãos. Está debaixo de um teto. Tem muitas pessoas. Lembra-se que esse teto que você está caindo nos pedaços aí é Deus que te deu. Imagina se você não tivesse nem condições de um lugar onde está morando e está murmurando por coisinhas bobas. Que mais na frente, lá, Deus pode te dar condições de se arrumar um teto. Você tem que falar, graças a Deus, minha casa caiu nos pedaços, mas lá na frente eu sei que eu tenho um Deus bom que pode me dar condições de arrumar. Né? Aí você está louvando a Deus, você está dando tapa na cara do destruidor, que gosta que a gente murmura para tomar as bênçãos nossas, né, irmão? Olha que vida. Outra pessoa fala assim, olha que vida triste que eu tenho. Olha que vida triste que eu estou levando. Se não tenho nenhum compromisso com ninguém, eu estou levando minha vida tranquila. Olha que tristeza que eu tenho. Eu não tenho compromisso com ninguém. Fico na minha, mas que vida magoada que eu estou. Mas sabe por que a pessoa está assim? Porque não tem um compromisso com Deus. Não está tendo uma vida íntima com Deus. Não está buscando a Deus. Então a pessoa fica desprezada, né? Aí vem a depressão, vem a angústia, a pessoa fica angustiada,
fica com depressão, fica magoada, qualquer coisinha está xingando, nervoso, nervosa, porque está cheio de problemas na vida. Porque não busca Deus, não corre atrás de uma solução para a vida dela, né? Jesus está, vindo de porta em porta, está abrindo. E nem todos querem abrir a porta e ficam passando por essa situação. E a murmuração, irmãos, a murmuração não é só para quem está dentro da igreja, não é para geral, para o mundo todo, para todo o povo, né? Que a murmuração é palavra que alimenta o destruidor. A própria palavra de Deus diz, né? Que a murmuração ela está alimentando o destruidor na vida da gente, né? Isso tudo é uma murmuração, irmãos, reclamando da casa porque tá caindo os pedaços, não tem condições, o salário tá ruim, amanhã tem que levantar cedo para trabalhar, mas se a porta tivesse fechada eu não estava reclamando, né, irmãos? Amanhã, olha, a minha vida tá triste, não tem nada, que situação que eu tô aí com ela, tô todo angustiado, tô nervoso, entro para dentro do quarto, vou trancar lá, vai ficar pensando na vida, numa depressão. Tudo isso é porque não tem Jesus, não tem Deus no coração. Porque se tivesse, Deus é alegria, Deus é amor, Deus ele gosta de pôr a gente alegre, né? Com tudo que a gente passa, mas ele nos abençoa. Então, como disse aquela música do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então a pessoa pode estar numa situação que for, mas ele tem que ir agradecer a Deus por aquilo que está passando, que Deus está vendo. Agora, se ele não clamar, não buscar Deus, não ir numa igreja buscar Deus, para Deus dar uma solução para ele vai ficar dali para pior, que o diabo está aproveitando, né? E isso, irmão, cada uma dessas aqui é uma murmuração que cada pessoa que quer reclamar da verdade, né? Reclama contra Deus. Na verdade, estão reclamando com Deus, né? Está reclamando contra as coisas que Deus está dando para ele. Então já veio lá de trás, né? Já veio lá de trás, porque a pessoa... Desculpa, irmão, as pessoas quando começam a murmurar, tem tantas coisas na vida que ele está passando por provação e ele acha que a vida dele está azarada, mas Deus está preparando. Se ele orou a Deus, buscou a Deus, Deus está preparando algo para ele ali. Então, a pessoa tem que passar por um deserto, mas a pessoa não aguenta, não aceita e começa a murmurar. E a murmuração está dando uma grande brecha para o diabo destruir a vida da pessoa, né? E é verdade, irmão, tudo que temos na vida, temos que dar glória a Deus. Tudo que nós passamos na vida, vamos agradecer a Deus por nós estar passando por aquilo, porque Deus vai nos dar uma vida melhor, né? Porque nós sabemos que estamos nesse mundo é pela vontade de Deus, não é pela nossa vontade, não. É pela nossa vontade de Deus. É pela vontade de Deus, amém, irmãos? E muitas vezes discute com muitos jovens que discute com a sua mamãe ou com o seu papai e fala assim, eu não pedi para nascer, não. Eu não pedi para vir no mundo, não. A senhora que me pôs no mundo, e sendo que foi Deus que permitiu que ele viesse no mundo. Aí ele põe essa tristeza no coração da mãe dele. Aí não é eu que não pedi para vir no mundo, não. Eu não pedi a senhora para me colocar no mundo, não. Nem o senhor para me colocar no mundo. O senhor que me colocou no mundo, então você tem que me aguentar, né? E sendo que nasceu porque quis, né? Porque as pessoas pediu a mamãe, Deus que ele está completamente errado, porque foi Deus que te pôs no mundo. Deus permitiu que mamãe gerasse a você que reclama com a mamãe, que murmura com a mamãe, né? E quando a murmuração, quando nós murmuramos, reclamamos, irmão, na verdade você está reclamando de Deus, das coisas que Deus está te dando, que tudo que nós ganhamos de Deus. O inimigo, tem pessoas que fazem pacto com o inimigo, ele dá com uma mão e toma com as duas, irmãos. E isso não é da vontade de Deus, porque o diabo é mau, ele é sujo, ele fica por trás, porque quando nós estamos murmurando, nós estamos alimentando o destruidor, que é o diabo. Ele quer matar, roubar e destruir a pessoa, ele não quer ver a pessoa feliz,
não quer ver nós com a felicidade, com a paz, com a união, com as bênçãos que Deus tem para nós. Ele não quer ver isso não, né? E todo tipo de murmuração, em vez de você atrair alguns, né? Alguns de seus sonhos, vai atrair destruição. Vai atrair ao destruidor, irmão. Porque ele gosta que nós murmuramos, ele quer que nós sempre murmuramos isso que ele quer, para alimentar ele, para ele destruir a vida do ser humano. Ao invés da tua reclamação produzir bons resultados, acaba gerando uma consequência grave. Uma consequência grave na sua vida. Tudo que temos, vamos dar glória a Deus, vamos agradecer a Deus, porque é Deus que nos dá. Tudo que nós temos, irmãos, é Deus que nos dá. Então nós temos que olhar e agradecer a Deus. Olha, Jesus, quando estava aqui na terra, ele uma vez, ele viu que as pessoas estavam murmurando, o povo estava murmurando dele. E ele diz, eu não quero que vocês murmuram. E o povo sempre reclamando, porque não estava tendo uma vida boa, como a vida de muitos que estão até na igreja hoje, né? E murmuram porque não está com a vida que eles querem tá. Mas é o que eu falo, né? A nossa riqueza não é aqui, a nossa riqueza é no reino de Deus. Então nós estamos aqui de passagem, nós temos que ter uma vida razoável, irmãos. Uma vida boa, não que nossa vida boa é no reino de Deus. É lá quando Deus nos arrebatar que nós vamos ter uma vida boa, né? Então, olha para você ver. E Jesus disse, não murmura, eu não quero que vocês murmuram. Não murmureis. Vamos ver lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 41. Olha o que disse lá. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles murmuraram contra Deus, porque Deus é um pão que desceu para alimentar o povo. Nós, para nos alimentar, irmãos. Então, ele dizia, aí, né, o povo dizia, né, não é esse Jesus, esse não é o Jesus, é o filho de José, que é o pão nosso, que nós vamos alimentar, né? A pai dele nós conhecemos, a mãe dele nós conhecemos, pois ele disse que desceu do céu, sendo que nós vimos ele nascer e ele fala que ele desceu do céu, mas eles não tinham conhecimento na área espiritual, né, irmãos? Porque Deus mandou Jesus aqui, né, como um homem, né, para abençoar o povo, abençoar eles, né, todos nós, né, e eles murmuraram contra Jesus, e respondeu Jesus, e disse-lhe, não murmurei entre vós, ninguém pode vir, ó, para você ver o que Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou, ou não o trouxesse, eu ressuscitarei até no último dia. Então, se o Pai enviou a você, né, se o Pai te escolheu, enviou você até o Senhor Jesus, ele é o pão da vida, ele vai te alimentar. Em tudo que você passar, você vai dar glória a Deus, porque tem certas coisas que você vai passar que vai ser uma aprovação para você receber as suas bênçãos. Igual o povo lá que saiu do Egito lá com o faraó, lá, com Moisés, que eu vou contar para vocês aqui como é que foi, o que eles passaram para conseguir alcançar as bênçãos dele, né? Então Jesus falou que eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus já ressuscitou e está aí. Ele está aí observando e anotando a vida de muitas pessoas que estão murmurando. Olha, quando Jesus reclamou e disse para o povo não se murmurar, é porque a multidão estava seguindo Jesus. Então, tinha aquela multidão seguindo Jesus, né? E muito mais que agora, do que aquela multidão, aquela multiplicação de pães, né? E Jesus falou, agora vocês estão me seguindo
porque eu dei pão para vocês? Eu dei pão para vocês comerem, agora vocês estão me seguindo? Agora vocês não trabalham pela comida que perecem, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que é o Jesus. Jesus, ele veio para nos dar vida eterna. Então, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus têm a vida eterna, vai viver para sempre, tem um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso com ele, né? Passa por provação? Vai passar. Provação uma atrás da outra, sim, nós vamos passar, mas vencemos todas, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Agora, então essas murmurações não é só para cristão, não, é para o mundo todo, é para todo mundo, irmãos. Então, as murmurações que fizemos, o diabo fica batendo palma nas nossas costas. Ele gosta, ele quer que a gente sempre faça isso porque nós estamos alimentando ele com palavras, né? Sendo alimentado pela palavra que sai da nossa boca quando a gente está murmurando contra Deus, né? E não está agradando a Deus essas palavras que nós de murmuração, está agradando somente o diabo, porque ele gosta das nossas murmurações, ele quer que a gente sempre murmura, né? Ali naquela hora que eles começaram a questionar de Jesus, onde eu li lá, porque ele dizia que ele era o alimento vivo. Ó, pra você ver. Jesus era um alimento vivo, que era o alimento vivo que tinha descido do céu para matar a fome da humanidade. E eles não acreditaram, eles murmuraram, acharam que aquele ali é um ser humano, que eles viram nascer, que era a sua mãe Maria e de José, que eles viram nascer, que não era um pão que podia alimentar eles, como está alimentando muitos de nós. E aquelas pessoas estavam com a dúvida de Jesus e pediram que ele fazia um sinal, se ele é ele que vai nos dar a alimentação, então faz um sinal para nós. Eles falaram, né? Faz um sinal eles pediram um sinal e ele para ele fazer um sinal para aquele povo, porque Moisés ele orou e choveu pão do céu. Moisés orou e choveu muito pão do céu para o povo se alimentar, que Deus mandou. E Jesus foi Deus que mandou para alimentar o povo, mas eles não acreditaram, né? E aí Jesus disse a Moisés, não nos deu... Jesus disse, Moisés nos deu pão do céu? Não foi Moisés que nos deu. Foi o meu Pai Celestial, o verdadeiro Pai do céu, que mandou o pão, não foi Moisés. Moisés só orou, pediu ao Pai. E aí Jesus, o meu Pai Celestial que está no céu, mandou o pão para alimentar vocês. E quem comer desse pão, eu ressuscitarei ele no último dia. Então, isso aí é a vontade de Deus. E todos aqueles irmãos que estavam com Moisés foram alimentados e nós vamos conhecer ele no reino do Pai. Agora, os que desviaram, que desistiram do caminho, foram para outro lugar, né, porque não aguentaram enfrentar um sol, o frio da noite, sendo que Deus era tão bom, irmãos, que à noite eles colocavam um aquecedor lá, o povo esquentava. À noite aparecia uma fogueira lá que aquecia o povo. E de dia vinha uma cobertura de nuvem protegendo o povo dele durante 40 anos. Eles não enfrentavam sol. O sol não pegava eles, porque vinha aquele ar frio que Deus mandava para proteger o povo. E eles murmurando. Eles não achavam que era uma vida que eles mereciam. Então, olha para você ver. A gente conhece o pai dele, né? Eles falando, a gente conhece o pai dele, conhecemos a mãe dele, que é Maria, conhecemos a família dele e sabemos que ele é um filho do carpinteiro. Como ele fala que nasceu do céu? O povo murmurando, reclamando com ele, né? Então Jesus pegou as pessoas ali, murmurando e reclamando, e lá no versículo 44 diz que ninguém pode vir
a mim se o Pai que me enviou trouxer. Ninguém pode ir a ele se o Pai que me enviou trouxer. Então, todos aqueles que vão até Jesus é o Pai. Jesus é Deus que está mandando, está enviando ele. Quando ele não vai pelo amor, ele vai pela dor. Por isso que muitas pessoas passam por um deserto, né, para conseguir alcançar aquele que está pedindo a Deus. E então Jesus estava dizendo: se murmura contra ele, e se não recebê-lo, a pessoa não vai ter essa. Se murmurar contra Jesus, né, a pessoa que recebeu a Deus não vai ter a salvação, porque está murmurando. A murmuração é contra a vontade de Deus. A murmuração, nós estamos alimentando os espíritos maus no corpo da gente, né? E quando Jesus estava se referindo a ele mesmo como o pão vivo que desceu do céu, e quando as pessoas estavam dizendo: Moisés fez chover o maná, Moisés só orou, fez chover o maná, e esse aí é o pão vivo. Como que ele é um pão que vai alimentar a gente, né? E que sinal que tu fazes? E qual o sinal que tu fazes? E quando Jesus disse que não murmureis, que estava na mente de Jesus, não murmureis, e no entendimento, irmão, daquelas pessoas que murmuraram contra ele, que estava lá no livro do Êxodo, que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 16, quando o povo estava reclamando com Moisés, murmurando também com Moisés, reclamaram com Moisés, assim, ó: Moisés, você nos trouxe aqui nesse deserto para nós morrer de fome? Lá no Egito, nós pelo menos tinha panela que estava cheia de carne, comida para nós comer, e sempre nós comia lá. Agora aqui nesse deserto nós estamos tendo que comer, quase passando fome aqui com você, Moisés, aqui nesse deserto. Olha só as murmurações que eles faziam, irmão. Não era contra Moisés, mas sim contra Deus. Ainda que eles murmurassem, né, contra Moisés, estavam murmurando contra Deus. Vamos ver lá no Êxodo, que no capítulo 16, no versículo 2, que toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Deus e contra Arão, contra Moisés e contra Arão, né, no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós, por a mão do Senhor, nessa terra, saísse dessa terra e voltasse pela mão do Senhor para o Egito, porque lá nós tínhamos alimento. Irmãos, olha para você ver como é que essa história é interessante. Jesus permitiu que ele passasse pelo deserto, porque eles ficaram 40 anos ali passando no deserto com Moisés. Eles iam para o lugar onde que eles iam ter tudo de graça. Lá eles conseguiram ouro, diamante, casas, tudo de graça. Eles enriqueceram. Mas para Deus, para nós conseguir alcançar nossa bênção, nós temos que passar por um deserto. Esse deserto que eles passaram foi para eles conseguir alcançar a bênção deles lá. Por isso que Jesus fala para não murmurais quando nós estiver passando por provações. Não murmureis, porque as suas bênçãos estão próximas. Então nós temos que dar glória a Deus, igual o falecido Lázaro falou: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que dar glória a Deus, porque aquele deserto que ele está passando é uma provação que Deus permitiu para eles alcançar o que eles alcançaram lá onde eles foram, para Israel. Então, nós também, irmão, quando estiver passando por alguma situação difícil aqui, não devemos murmurar, porque Deus está permitindo para nos dar a bênção. E o diabo, ele quer que nós murmuramos para perder o que Deus está preparando para nós. E quando estavam sentados todos juntos lá, eles falavam, né? Eles reclamaram tanto, irmãos, que lá no Egito, quando nós estávamos sentados todos juntos lá, as panelas estavam cheias de carne. Quando nós comíamos pão até enjoar. Lá nós comíamos pão até enjoar. E aqui nós estamos passando
uma necessidade, nós estamos passando falta de alimento, nós estamos tendo falta de alimento. E como que você fala que Jesus veio aqui, é um homem igual nós, veio para nos alimentar? É o pão da vida, porque eles não sabiam que Jesus ele é o pão da vida, irmão. Ele veio para nos dar força, nos dar vida e vida com abundância, né? Agora, estamos nesse deserto para nos matar de fome. Eles reclamam, toda essa multidão vai morrer de fome, porque eles estavam no deserto passando, como eu falei, estavam no deserto passando por aquilo ali para receber suas bênçãos lá no Israel, onde que eles estavam indo, né? Então disse o Senhor a Moisés: eis que nos farei chover pão do céu e o povo sairei satisfeito, né? Para ver se anda na minha lei ou não. Então todas as murmurações que fazemos, irmãos, contra as bênçãos de Deus, nós perdemos. Porque nós vamos ganhar chicotada do diabo. Quando nós estamos murmurando, nós estamos alimentando o espírito mal, porque ele quer que nós alimentamos eles, porque ele quer destruir a vida da gente. Então, lá falou, né, que quando o povo estava murmurando, né, ele estava alimentando o destruidor na vida deles. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem a sua bênção, não conseguem nada, porque murmuram demais. E a murmuração é a alimentação do demônio, do diabo, né? Porque sempre o diabo, irmão, vai colocar palavra em nossa boca para você murmurar contra a palavra de Deus, para não alcançar a sua vitória, para não conseguir as suas bênçãos. Aí ele vai colocar palavra na sua boca para você murmurar. Tem muitas pessoas que nunca estão satisfeitas com o que tem, irmãos. Não estão satisfeitas com o que tem, porque sempre ele vai querer mais. Sempre não está satisfeito com o que tem, porque o que tem não está satisfeito. Ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Se ele recebeu seu salário ali, seja um salário mínimo, deu para ele pagar as coisas dele, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Se tem que trabalhar amanhã segunda, seja um dia que for, dá glória a Deus. Se tem emprego para você, porque tem gente que tá procurando serviço, mano, tá correndo atrás de serviço, tá passando uma luta para ter um serviço e não tem. E você, jovem, que fala com sua mãe assim: ah, mãe, ó, eu não vi no mundo porque eu quis, não. A senhora que me colocou no mundo, a senhora que me colocou, então a senhora tem que aguentar. Não, foi Deus que permitiu que você viesse no mundo. Deus colocou você na barriga de sua mãe para você ser gerado e nascer. Foi Deus que colocou, não foi sua mãe, não. Sua mãe só te sustentou ali na barriga e te criou com a força de Deus. Mas não foi mas sua mãe que quis, não. Foi Deus que quis que você, jovem, ou veterano, seja quem for, que maltrata sua mãe com essas palavras, né, com essa murmuração, é Deus que colocou você no mundo. E você que murmura essas palavras, você está pedindo para o destruidor destruir a sua vida. Porque você tem a agradecer a Deus por você estar vivo, estar aqui, tá aí, tá comendo, tá bebendo, e sua mãe tá te alimentando. Se sua mãe não tá alimentando, se você não tem mãe nem pai, te alimentou, ou tá no mundo, né, por ordem de Deus, porque Deus está te sustentando. Até hoje, Deus está sustentando você, e muitos ainda murmuram, não está satisfeito com a vida que está levando. Não é verdade? O povo ficaram com dúvida, irmãos, com Jesus, porque eles não acreditaram que ele era o pão da vida. Antes que eles ficaram com dúvida, porque o pão da vida a gente não vai comer Jesus, nós temos que comer pão para matar a fome. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, assim diz Jesus, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, então ele é o pão que nos dá vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque é o pão da vida. Eu sou o pão da vida que nos dá vida e vida com abundância, vida eterna. Assim diz a sua palavra, não é verdade, irmão? Então, quando nós estamos próximos de receber uma bênção de Deus, quando a nossa bênção está próxima de chegar até nós,
o inimigo começa a soprar no ouvido, começa a colocar dúvida na sua mente, para você ficar com dúvida, para você ficar murmurando, para você não ficar, não estar satisfeito com o que tem, né? Ou não está satisfeito com o seu automóvel, não tá doido para comprar um automóvel, tá doido para comprar uma casa, e Deus está clamando a Deus, e Deus tá te preparando ali para te dar esse milagre de ter uma casa, sua casa, ou o seu automóvel, sua moto. Aí o inimigo ele tá sabendo que Deus vai mandar os anjos te aproximar de você para você ganhar esse milagre. Aí o inimigo começa a jogar seta no seu ouvido, começa a usar alguém para você questionar, reclamar de Deus, murmurar contra Deus, porque a murmuração é a favor do destruidor. Então ele está alimentando o destruidor. Aí o destruidor vai achar a brecha e vai segurar a sua bênção, para você não conseguir alcançar a sua bênção, né? Então aquele automóvel que você está querendo comprar, uma casa que você está querendo comprar, um milagre que você tanto espera, né? O inimigo ele vai jogar alguém para você murmurar de Deus, né? Você não vai ter força como Jó teve. O Jó passou por aquilo tudo, mas engoliu tudo. Até a esposa dele, que estava falando de Deus, contra Deus, amaldiçoou esse Deus e morre. Ele xingou aquela esposa dele, não aceitou a esposa falar aquilo, né? E tem muitas pessoas, irmãos, que usa, o diabo ele usa pessoas, como usou a esposa de Jó para amaldiçoar, mas o Jó era temente a Deus, né? Como você é. Então você não murmura a Deus, você não vai murmurar contra Deus, né? Você vai dar glória a Deus em tudo que você está passando, porque lá na frente seu galardão é de ouro. Irmãos, eu tenho certeza que quando nós estamos passando por prova, como aquele povo do Moisés saiu lá naquele deserto, lá no Egito, saiu do Egito e foi passando por aquele deserto lá, para chegar lá em Israel, para conseguir alcançar aqueles ouro, aquelas casas, aquelas bênçãos que Deus estava passando para eles. Deu para eles tudo de graça, né? Assim também as nossas bênçãos, irmãos, que Deus permite que nós passamos no deserto, como eles passaram. Nós passamos por umas provações, mas não podemos murmurar. Vamos dar glória a Deus para nós alcançar o que nós pedimos ao Pai. Porque, olha para você ver, os seus adversários, os nossos adversários, sempre vão querer colocar uma murmuração contra Deus na nossa boca, na sua boca. Ele vai querer. E quando você começar a reclamar, é porque as suas bênçãos estão mais próximas do que você imagina, né? Porque ele sabe quando Deus está preparando para nós, para nos dar, né, as nossas bênçãos, né? Nossas bênçãos, nossos milagres, irmãos. E esse milagre, ele sempre vai incomodar o inimigo. Ele sempre vai incomodar o inimigo, porque nós necessitamos de sempre estar pedindo a Deus, né? E eu gostaria que vocês que me acompanhassem aqui no YouTube me ajudassem também em oração, porque eu tenho uma cunhada que está no CTI, está precisando de ir para São Paulo, ela está em Brasília, então ela está precisando de trocar o pulmão dela, porque um furou, ela caiu, quebrou 2 costelas e a costela furou o pulmão dela, sabe? Então ela está passando uma situação, ela está no CTI, quase morreu, irmãos. Mas as nossas orações, graças a Deus, Deus está levantando ela, né? Eu queria que vocês que me acompanhassem, irmãos, orassem também para ela. Ela chama Jussara, a minha cunhada, e o médico dela que saiu lá da Bahia, amigo dela, saiu lá da Bahia para acompanhar ela, e ela está em Brasília, e está acompanhando ela, e ela tem que ir para São Paulo. Só que o médico não liberou ainda, porque ela está com um pulmão só e está sentindo falta de ar. Então nós estamos precisando de orar. Ela está precisando de oração, irmãos. Me ajudem em oração. Eu sei que Deus vai te dar recompensa, né? A palavra de Deus diz lá em Tiago, né? Quando tiver alguém doente, chama os presbíteros, os pastores, ou os bispos, né?
para orar, até um obreiro, irmãos, nós, irmãos, aqui, ó, até nós também, que aquela pessoa será curada e seus pecados serão lançados no mar de esquecimento, como fala lá em Tiago 5, né, irmãos? Então eu te peço, por favor, vocês que me ouvem, me ajudem em oração para curar minha cunhada que está lá em Brasília, que ela precisa de ir para São Paulo para trocar o pulmão dela, irmãos, porque ela só está com um, sabe? E eles estão para casar, eles iam casar agora, né? Mas só que não conseguiram porque ela caiu nessa situação, né? Nessa vida que ela está passando lá, entendeu? Então eu gostaria que vocês me ajudassem em oração para abençoar a vida dela, para que ela saia desse problema, né? Que o Felipe, que está lá com ela, e o meu irmão Raimundo também, né? Para que eles casam. E eu vou continuar orando para vocês todos os dias, às 3 horas da manhã, eu estou orando para vocês também. Vocês que me acompanham, vocês que me ajudam aí com aquela oferta que Deus propôs no seu coração, que está me ajudando aqui, né? Eu estou orando por vocês também às 3 horas da manhã. Então ajuda minha cunhada também, irmãos, o Raimundo, meu irmão também, que está precisando, que Deus vai dar a recompensa a vocês, né? Ele tem que ir para São Paulo, ela tem que ir para São Paulo, né? Fazer a cirurgia do pulmão dela, porque parou de funcionar, né? E o médico amigo dela que saiu lá da Bahia para ajudar ela em Brasília e do meu irmão também, Raimundo, que está emocionado, que está também sendo muito com a emocional dele, porque ele estava preparando para casar. Aí ela foi, caiu nessa situação. Mas isso, irmão, é uma aprovação que Deus permite, né? Que a gente caia para nós conseguir alcançar nossa bênção. Então nós precisamos de oração. Então vamos orar a Deus, para pedir a Deus para que ela se melhore o mais rápido possível. Se você puder, irmão, ora para Jussara, para o Raimundo, né? Que estão precisando muito das suas forças, né? Que eu vou estar orando para vocês. Eu gostaria que vocês me ajudassem nas suas orações para que ele melhorasse, para que ela melhorasse, né? E ele também melhorar, porque ele ficou assim, desorientado, ele entregou a vida para Jesus. Você vê, ele não era cristão, entregou a vida para Jesus, né? E está pedindo a Deus para que Deus cure ela, leve ela para São Paulo para trocar o pulmão. Então, com as suas ajudas, irmão, por favor, eu sei que Deus vai lhe dar recompensa. Cada um de vocês. Eu creio que suas orações vai ter notícias boas para ela e para vocês também. Que Deus vai abençoar vocês que ajudaram a nós. Amém, irmãos? Eu agradeço vocês por tudo. Vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar. Senhor Deus poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos perdão pelas murmurações que talvez fazemos, Pai, ao Senhor. Pai, o Senhor conhece nossas fraquezas, o Senhor conhece o nosso coração, nosso coração está totalmente entregue somente para Ti, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Pai, muitas vezes nossos filhos reclamam da vida, que nunca está bom aquilo que o Senhor nos deu e nem deu para eles, meu Pai. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Então, Pai, muda a atitude de cada um, muda a atitude de cada um de nós que estamos, o povo não está satisfeito com o que tem, Pai. Está sempre murmurando, está perdendo as bênçãos, Pai, e está dando essa oportunidade para o diabo, Senhor. Pai, o Senhor sabe que nós andamos pelo vale da sombra da morte, mas sabemos que o Senhor está conosco, porque a minha cunhada, meu irmão, meu Deus, está andando no vale da sombra da morte, mas o Senhor está com ela. Cura ela, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe todos esses que me ajudarem em oração aqui do YouTube, meu Pai, para que ajudem a Jussara a recuperar, ajude o Raimundo, o doutor Felipe, para que eles levantem, meu Pai, e seja curado no nome de Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso. Faça como ela conseguir ir para São Paulo, para que eles troquem esse pulmão dela o mais rápido possível, Pai. Pai, a tua vara e teu cajado nos consola, porque
tem pessoas que tu está na tua presença murmurando e não está satisfeito com o que o Senhor nos dá no dia a dia. Pai, na presença de todos nós, nossos inimigos, que tenta colocar palavra na nossa boca, mas eles estão repreendidos, meu Pai, para nós murmurar. Essas palavras de maldição estão repreendidas na boca de todos que estão me ouvindo, que ouvir essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Então eu peço pela tua misericórdia, unge a cabeça de cada um desses que ouviu essa mensagem, Pai, com o teu santo óleo. Então perdoa, Pai, perdoa todos nós e todos aqueles que murmuraram contra o Senhor, satisfazendo Satanás, Pai. Perdoa, Pai. Pai, abençoa todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos que me ajudaram em oração aqui, para minha cunhada Jussara, por Raimundo, por Felipe, e que estão me ajudando aqui, meu Pai, com a contribuição da oferta que o Senhor propôs no coração deles, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês todos, viu? Eu tenho certeza que a recompensa sua, Deus vai dar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor seja convosco.